Ao vivo. Boa noite, divinas, nesse domingo maravilhoso. Obrigada pela presença de todos. E eu vou começar hoje com uma reflexão aqui. Se você está aqui, talvez é porque você já esteja cansada de repetir ciclos, de viver relações tóxicas e de se sentir pela metade. Sentir que falta algo e que você não consegue se completar completamente com alguém. E será que todos essas relações que você teve, que te feriram, te machucaram, que te fizeram se sentir sozinha, rejeitada, não foi um aprendizado que a sua alma escolheu viver para o seu despertar espiritual, para a sua expansão de consciência? Nem toda dor que a gente vive é uma punição. A gente precisa entender que na nossa vida, aqui na Terra, como humano, gente, eu tô um pouquinho lenta, tá? Vocês estão vendo pela minha voz, hoje eu passei o dia tô meio gripada, mas vamos em frente, que o meu compromisso aqui é com vocês, comigo mesma e com a espiritualidade. Então, vamos lá. Se eu der uma tossida, uma espirrada, relevem. E eu tô me baseando aqui para eu não me esquecer cada tópico bem separado para vocês. Então, a nossa alma, quando a gente encarna, muitas vezes a gente precisa aprender experiências para que a gente consiga expandir, para que a gente consiga se despertar e ver o que tem dentro de nós. E essas dores que outras pessoas causam na nossa vida, na verdade, elas funcionam como um espelho daquilo que eu preciso curar dentro de mim. O meu subconsciente, ele atrai personagens para mostrar para mim o que precisa ser curado. E às vezes, a gente pensa, né, é tão triste: "Nossa, mas eu me sinto tão rejeitada, eu vivi rejeitada a vida inteira, e não tem outra maneira de eu ver, de eu me curar, tem que ser assim, sentindo dor". Na verdade existe, só que a gente não consegue fazer isso, a gente está acostumado com a dor, porque isso vem, às vezes, de uma ferida da infância. E como a dor dói, é desconfortável, muitas vezes nos deixa com vergonha, com medo, com culpa, a gente prefere não olhar. Só que tudo na nossa vida vai desenrolar. O nosso subconsciente vai trazer essas questões para que elas sejam resolvidas. A nossa alma quer desenvolver. Então, quanto mais a gente resiste a olhar para aquilo que está dentro de nós, mais dor a gente sente. E a gente sente tanto dor emocional primeiro, depois essas dores elas vão passar para o corpo físico. Aí começam problemas, começa a dor de cabeça, começam enxaquecas, disfunções hormonais nas mulheres, né, nos órgãos femininos, no aparelho reprodutor feminino. Então, acontece muito, né, isso de a gente às vezes reprime por tanto tempo aquela dor, a gente resiste, o ego, ele não quer olhar, porque ele sente vergonha. Tô sentindo calor, mas é melhor. Ver, ele não quer ver, porque aquilo ali vai causar sofrimento para o ego. Só que o que o ego não entende é que quando ele olha para aquilo ali, vai acontecer uma mudança, vai acontecer uma transformação. Então, aquele relacionamento, ele veio para mostrar, para trazer cura. A gente pode tirar, e eu já tenho falado isso em algumas lives, né, que a gente deve tirar aprendizado de tudo que a gente vive, porque todas as experiências que a gente vive são criações nossas. A gente atrai aquela situação para o nosso benefício, por mais dolorido que seja. A gente precisa entender que a nossa vida aqui é um jogo. Você veio para aprender, você veio para expandir. E às vezes foi a maneira que a tua alma encontrou. Olha, já que tu não vai aprender pelo amor, na alegria, que dá também, não quer soltar porque o ego fica apegado, tu pode aprender na dor.
e vai aprender. Porque se você não aprender, você vai repetir esses ciclos até que isso seja solucionado, até que essa dor seja sanada. Porque a sua alma precisa expandir, ela quer expandir, o seu subconsciente, ele quer te mostrar. Então, os relacionamentos, tóxicos, eles acabam sendo espirituais, sim, porque eles não são espirituais só pelo fato de serem bons ou ruins. Eles são espirituais porque eles nos colocam de frente com a nossa sombra. E quando a gente olha para a nossa sombra, a gente cura ela, porque ela quer ser vista, ela quer ser integrada. A tua sombra faz parte de ti, faz parte da tua alma. Uma pessoa inteira e completa, ela abraçou já a sombra, ela não tem mais nenhum tipo de repressão, ela não tem mais vergonha, ela não tem mais medo. Ela consegue ser quem ela é, fazendo escolhas que vão beneficiar a ela e ao coletivo. Porque às vezes a gente não quer olhar para a nossa sombra, porque ela às vezes tem um comportamento destrutivo por causa da repressão. Como a gente vive em sociedade, essa sombra às vezes tem um comportamento destrutivo, então a gente acaba reprimindo. Mas o segredo do despertar espiritual e a oportunidade de cura que esse relacionamento tóxico pode trazer é é fazer com que você veja e elabore e aceite que você tem aquilo ali dentro. E que tá tudo bem, e que faz parte de você, faz parte da sua alma, faz parte da sua experiência. Só que você escolhe com consciência, você sabe quem você é. Você sabe o que tem dentro de você, porque você traz luz. Então a gente para de rejeitar as coisas que nós não queremos ver. E tudo aquilo que a gente não quer ver dentro de nós mesmos, outra pessoa, outras experiências vão vir nos mostrar. Porque a vida ela é um espelho. Então, a gente fala muito de espelhamento, né, nas relações, e realmente são espelhos, mas não é só as relações de amorosas. Toda a nossa relação é um reflexo do que você tem dentro de você. Então, se eu tenho um relacionamento muito bom, muito agradável, se eu conseguir acessar um companheiro que eu posso ser quem eu realmente sou ao lado dele, sem medo de julgamentos, sem medo de críticas, que ele pode ver as minhas fraquezas, eu não preciso esconder nada dele. É porque eu já abracei a minha sombra. Por quê? Porque eu não tenho medo de perder aquela pessoa por quem eu sou. E quando a gente fala: "Ah, eu vou ser quem eu quiser, agora eu vou ser eu mesma", tenha cuidado, porque às vezes ser você mesma, você pode estar ainda no no pensamento do ego, que aí fere, ofende, não cede, não perdoa, tem posse, ciúmes, se sente rejeitada. Isso é o ego. Então, quando a gente está olhando para dentro de nós, para as nossas sombras, e o nosso parceiro, ele nos ajuda a ver isso, mesmo que seja um parceiro que já foi, que chegou na sua vida, transformou ela num caos e partiu. Não olhe para aquilo ou tente reprimir aquela vida, aquela experiência dolorosa como algo ruim, muito ruim que aconteceu. Traga como um aprendizado, porque foi isso que eu fiz na minha vida. As experiências ruins que eu tive e tudo que ainda acontece na minha vida que é indesejado, eu olho para aquilo ali, o que que eu preciso aprender com isso aqui? Qual é a lição que a minha alma está querendo me mostrar? Qual é o aprendizado que eu tenho que tirar daqui? Porque eu não quero mais repetir isso aqui. Então, se isso está acontecendo na minha vida, tem alguma coisa aqui que eu preciso aprender, que eu preciso olhar com atenção. Então, a gente tem que ver a nossa vida, as nossas experiências com atenção. Cada detalhe da nossa vida. A gente precisa aprender a sair do automático e começar a estar consciente de tudo que a gente está vivendo, observando, encarnação após encarnação, mês após mês, relacionamento após relacionamento, emprego após emprego. Isso é um fato da vida. Isso, Carl Jung, ele explica com muita maestria o estudo dele, né? O estudo da sombra e de como a gente pode equacionar
a sombra que existe dentro de nós e o que as relações mostram de nós mesmos. Porque toda a criação da realidade, toda a sua realidade física, a sua vida física, ela é uma projeção do que está dentro de você, dos medos, dos traumas, da vergonha, da rejeição. Tem também, muitas vezes, ciclos kármicos. Vou tomar um chazinho aqui para hidratar a garganta. O que são os ciclos kármicos, né? É também exatamente isso. A gente não pode ver uma pessoa como assim, ó, ai, é meu karma. Esse karma não é para você sofrer, é para mostrar o que você precisa curar dentro de você. Não é que porque você tem uma dívida com aquela pessoa e você tem que pagar uma conta e, é meu karma, é minha chama gêmea, então ele é super tóxico, eu não consigo me desvincular dele porque disseram em algum lugar que a gente tem que ficar junto, porque ele é minha chama gêmea. Por favor, entenda que eu vou repetir mais uma vez e quantas vezes forem necessárias. A nossa vida é uma criação das crenças que nós temos dentro de nós. As nossas experiências, os nossos relacionamentos, eles são o fruto, o reflexo das crenças que nós temos a respeito de relacionamento. O que eu acredito sobre relacionamento, eu vou viver do lado de fora, na experiência física. E se eu não quero olhar para aquilo ali, eu não aceito que aquela situação que aconteceu comigo é uma projeção do meu estado interno de ser, não é o que eu penso conscientemente muitas vezes. É aí que tá, porque você vai dizer para mim, Neila, mas eu tô sempre tendo pensamentos positivos, eu vivi o meu despertar, mas a minha vida não muda. Mas você mudou o seu estado de ser, porque você pensar, você fazer afirmações é válido, com certeza, porque você reprograma o seu subconsciente. Mas existe algo muito mais profundo do que técnicas de reprogramação mental, de mantras, que é você ser consciente de quem você é. Você se ver como realmente você é. E você olhar para o outro tendo a clareza de quem aquela pessoa é, sem criar uma ilusão, sem criar um conto de fadas, vendo, olha, o que tem ali? Por que eu me atraí por essa pessoa? O que ela tem que está me atraindo? Ou se daqui a pouco o relacionamento começa a ficar ruim, o que eu preciso ver em mim que está desenrolando a realidade, ela está se desdobrando da maneira que eu quero, que eu não quero, que eu quero ou que eu não quero, né? Então, a gente sempre tem que estar atento a isso. Então, os relacionamentos que a gente chama de tóxicos, eles são muito válidos na nossa experiência, porque a gente ganha muita experiência. Olha só, a gente ganha experiência, a gente aprende a conhecer, a ficar atenta aos sinais, ou pelo menos deveria aprender, né? A ficar atenta aos sinais, a ficar atenta com quem eu estou me conectando, eu estou me relacionando. Não achar que tudo é um conto de fadas, mas olhar como é que eu estou internamente, quais são as crenças que eu tenho sobre relacionamento, como é que essa pessoa, que nem a Jaque falou alguma coisa aqui, né? O estudo dos arquétipos, exatamente. Cada relacionamento, ele vai ativar um arquétipo em você. Pode ativar o lado luz ou o lado sombra. Depende de como está a sua consciência, de como está a sua sombra. Então pode vir, e a pessoa que vem, ela vem com arquétipo também, pode vir com o arquétipo do curador, da mãe. Você vai atrair aquilo que você precisa naquele momento para se expandir, para aprender. E aí você vai dizer, Neila, por que cargas d'água eu não aprendo? Por que eu repito ciclos o tempo todo? Eu acho que está tudo bem, eu faço tudo certinho, e eu continuo repetindo e atraindo pessoas indesejadas, homens indisponíveis, porque você não aprendeu profundamente, porque você não quer olhar para a sua sombra e você não se tornou o que você quer ter. Você não mudou as suas ações. Você talvez pense muito sobre, reflita
faça afirmações, mas na hora que você toma uma decisão, que você vai agir de fato, e quando eu falo agir, gente, eu não estou falando de um grande projeto, um grande acontecimento, não. É nas pequenas decisões do dia a dia. Você vai saber que você realmente mudou quando as suas decisões forem coerentes, os seus pensamentos, as suas decisões e as suas ações forem coerentes com aquilo que você está querendo viver, entende? É quando você muda a maneira de agir, quando você muda a sua ação de fato aqui na Terra. Porque a gente fala, ai, a mente cria, a mente realmente, a mente cria. Só que no plano físico, a gente cria primeiro a partir da mente, mas depois a gente precisa agir. Porque se a gente não agir, se a gente ficar só sentado, sem fazer nada, esperando a vida acontecer, esperando a pessoa chegar, esperando que tudo mude externamente, é por isso que as pessoas ficam anos e anos e anos e anos e anos frustradas, porque elas estão esperando uma mudança externa para que ela mude. Ela espera ganhar dinheiro para se sentir rica, para se sentir próspera. Ela espera ter um relacionamento para se sentir amada. Isso não funciona. Infelizmente, né? Eu vim aqui, eu falei para vocês, eu venho trazer a verdade, verdades, né? Mas são verdades que curam. Então, quando você espera se sentir, receber amor para se sentir amada, você não vai receber, você vai receber mais rejeição, até que você aprenda, olha, eu tô te dizendo, o teu subconsciente está dizendo o seguinte, você tem que aprender a se amar, a se sentir completa, a se sentir divina, inteira sozinha, porque você é inteira, você não tá pela metade. A partir quando você começa a sentir isso de fato, e começa a agir de fato, e Neila, e como é que eu ajo de fato? Eu não vou mais me relacionar com ninguém? Será que é isso? Não. Mas você aprende a dizer não. Você sai do modo carência, do modo que chega, quando chega a primeira oportunidade, você se atira, aí você não observa quem é a pessoa, você não presta atenção no que ele fala, porque ele fala, os homens, por mais. A gente adora dizer que homem mente, né? Gente, mas homem fala muito a verdade. É a gente que não quer olhar. Por quê? Por causa da carência. Mas eles às vezes falam assim: olha, eu só quero curtir. Eu não tô pronto para relacionamento agora. Ele tá falando na tua cara, e tu, não, não, mas ele tá falando isso porque ele tá ferido, porque ele tá aí não quer ver. Aí entra, aí fica com o cara, vai até as vias de fato e depois se machuca, sofre. Aí ele some. Então, existem vários fatores aí envolvidos que eu poderia citar, que aí eu já tô falando sobre relacionamento, mas vamos voltar pra gente, né? Pra dentro de nós aqui, mulheres. Isso é que é mudar. É quando você vê um comportamento, igual ao que você sempre viveu e você entra, entende? De não, mas espera aí, tá igualzinho o outro relacionamento, começou igual ou começou um pouquinho diferente, mas já tá caminhando para ficar parecido com o que era antes. Aí é um sinal assim, ó, bé, 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 luz vermelha. Tome uma decisão diferente. Se você tinha, por exemplo, vou dar um exemplo, o hábito de convidar a pessoa de e quando eu falo se oferecer, não é que você é oferecida, mas oferecer a sua companhia. "Ai, vamos sair", convidar o cara. Haja diferente, espere ele lhe convidar, atraia, desperte o desejo nele, porque aí você vai ver qual é o real interesse, porque quem quer, faz, quem não quer dá desculpa. Ou quando a gente fica convidando, ele, tá disponível mesmo, então bora, né. E aí tu vai lá na frente e se machuca. Eu falo, 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 mas preferem pagar para ver. Eu digo: "Então paga para ver". Mas aí não aprendeu: "Ai, Neila, eu tô errada de fazer isso". Não existe certo nem errado, gente, só existem experiências que a gente vive. E se a gente tira um aprendizado dali ou se a gente não tira. E se a gente não tira o aprendizado, a gente vai repetir aquilo ali de novo. É simples. Então, tem 3 espelhos aqui que eu separei
nos relacionamentos que a gente pode olhar na nossa vida, é algo bem prático, que faz com que a gente viva relações tóxicas, né, que é a ferida da infância, que por eu ter uma ferida na infância, da infância, onde eu fui rejeitada, onde eu fui abusada, eu fui dada, adotada, né, de uma maneira que não foi amorosa, fui rejeitada pela minha mãe ou, enfim, apanhei, fui abusada sexualmente, enfim, não importa qual a ferida, qual o motivo que causou essa ferida. Isso ativa dentro do teu subconsciente a experiência de repetir a experiência. Por quê? Porque a gente não quer olhar para aquela dor. Então, como a gente não olha, como foi algo na infância, que já faz muito tempo, e que eu só queria que aquela dor acabasse, que eu queria fugir ou esconder a dor, então eu pego, eu vivo, eu escondo aquilo ali, eu não olho mais e sigo a vida. E aí começa o subconsciente, olha, isso aqui é sombra, tem que resolver. Vamos lá viver uma experiência igual para ver se agora a gente resolve. Aí tu revive. Não, não resolveu. Aí outra, outra, outra. Ele não faz por mal, a gente não cria, a gente não atrai essas experiências ruins por mal. A gente atrai porque tem uma ferida profunda na alma que quer ser resolvida. Então, enquanto a gente não resolver, a gente vai sofrer. Aí a gente começa a ter dores emocionais, como eu já falei no início da live, e depois isso vem para o corpo físico, porque nós somos energia. Tudo acontece primeiro no campo e para depois ir se manifestando no corpo físico, como doença, como problemas. Por exemplo, essa gripe, eu entrei em ressonância com alguma coisa, talvez até uma autossabotagem, não sei, porque a gente não tem o controle, mas eu tenho o quê? A atenção. O que que isso quer me mostrar? Isso vai me parar? Não, eu vou fazer a live, sabe? E outra ferida é a desvalorização. Os relacionamentos onde a gente se anula, eles refletem uma desconexão com o nosso valor, com o valor que eu tenho em mim mesmo. Então, quando eu sofri, e eu não consigo perceber quem eu realmente sou, qual é o meu real valor, eu vou atrair pessoas que também vão tentar me mostrar isso. Quando eu falo de pessoas, né, eu tô falando de experiências que vão trazer essa sombra para a consciência. E quando eu falo, né, trazer a sombra para a consciência você vai viver experiência. Se você se conscientizar dessa sombra, ela será resolvida. Se não, você vai seguir repetindo os ciclos. E o potencial reprimido, que é a repressão mesmo, é a gente não ter consciência do potencial infinito que nós somos, do nosso poder humano, nosso poder pessoal. Porque todos nós somos centelha divina, todos nós temos a parte divina, a parte de Deus dentro de nós. Só que por causa do ego, por causa de todas as experiências, obrigada, amor. De todas as experiências e das crenças que nós aceitamos como verdade, porque eu falei, Neila, porque eu tenho crença. Tudo é crença. Só que tem crenças que são limitantes. E essa é uma delas. O seu potencial, de que eu não sou capaz de realizar, eu não sou capaz de ter um relacionamento feliz, por quê? Porque viu também os pais num relacionamento ruim. Eu não sou capaz de ultrapassar, né, de transpor desafios, porque eu me sinto fraca, eu me sinto dependente de outras pessoas. Tem gente que não consegue nem sair de casa. Eu tenho pessoas que eu atendo que a menina, ontem mesmo, ela me mandou mensagem, até meio que é uma menina ela não é minha paciente, mas eu trago as orientações para ela. E ela tá falando, Neila, eu tenho muito medo de sair de casa. Entende? E isso tá falando do potencial dela. E eu digo, você só vai conseguir vencer o medo quando você enfrentar o medo. Não existe outra maneira de a gente vencer o medo de alguma coisa. E o medo, ele é
uma ferramenta de te parar, do teu ego. O teu ego, ele vai usar o medo, ele vai usar a autossabotagem, ele vai lutar bravamente para que você não mude, para que você não olhe para a sombra, para que você volte para aquilo que você viveu antes. E aí, quando você começa esse processo de mudança, de: "Olha, tô vendo minha sombra, vou começar a tomar decisões diferentes", o ego, ele luta bravamente, porque ele não quer a mudança. E aí a gente começa a sentir desconforto, tudo começa a dar errado, tudo começa a ficar um caos, o medo bate, a apatia, a ansiedade. Você começa aquela vozinha lá no fundo: "Isso não é pra ti, tu nunca vai conseguir. A vida sempre foi assim mesmo. O que que tu tá te iludindo? Por que que tu acha que agora, com 45 anos, tu vai conseguir ter um relacionamento feliz? Tu é louca? Tu sempre" gente, eu ouço essas vozes também, entende? Só que o que que a gente faz? A gente diz: "Não, só um pouquinho. Fica quietinho aí, querido, porque você tem a sua utilidade, mas agora você está sujeito à vontade do todo, à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu seja feliz, que eu seja próspera, que eu viva o melhor aqui da terra, que eu experimente boas, que eu expanda a minha consciência, que eu expanda na minha existência, que eu aproveite essa experiência física, essa existência da melhor maneira, porque eu vim para isso. Então, e o potencial reprimido também, ó, às vezes a gente é controlado, muitas vezes eu falei muito sobre o ego, sobre nós mesmos, mas por outra pessoa. Outras pessoas vêm, validar essa crença de que você não é capaz. Então, às vezes você tá num relacionamento tóxico, com uma pessoa tóxica, porque você atraiu aquilo ali para aprender, e ele diz: "Não, para, fica aqui". E aí começa a entrar num sistema de manipulação. Por quê? Porque você não acessou a sua força. E o outro, seu inconsciente sabe disso. Então ele vai lutar, como eu falei, bravamente, para que você se mantenha, com a sensação de fraqueza. Porque eu não posso nem dizer aqui você se você se mantenha fraca, porque você não é fraca. Você está fraca, por causa da crença de incapacidade, a crença de potencial reprimido dentro de você. Então, a partir do momento que você muda essa crença, que você acessa o seu poder pessoal, a sua centelha divina, o Deus dentro de você, o eu sou, começa a agir e você começa a buscar dentro de você, a sua intuição, a sua força, o seu potencial, você começa a se tornar quem você realmente é. Então você para de ter medo de julgamentos, medo do que os outros vão pensar sobre o que você fala, sobre o que você vive, porque você está vivendo a sua verdade. E isso é libertador. Isso é a gente se torna bela em todos as nuances de beleza, porque a gente começa a ser quem realmente a gente é. Então a gente começa a aceitar o nosso corpo, nosso cabelo, a gente aceita quem a gente é. E a partir dessa aceitação, a gente começa a mudar, a transformar aquilo que, olha, eu aceito, mas eu posso melhorar. Então não é errado a gente melhorar. Hoje vocês estão vendo, eu tô sempre com o cabelo cacheado, hoje eu vim de cabelo liso. E isso não é porque eu não aceito os meus cachos. É porque eu posso hoje escolher estar de cabelo liso. E tá tudo bem, desde que eu me aceite, que eu saiba quem eu sou, que eu não perca a minha identidade real, a minha identidade interna, a minha identidade de alma, a verdadeira identidade. O ego não é a nossa identidade. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para a gente entender um pouquinho qual é a função do ego. O ego, ele é importante para nossa existência. O ego, ele funciona como uma máscara de mergulho. Sabe, se você quer fazer um mergulho no mar e quer conhecer o oceano, você não pode, com esse corpo, sem nada, mergulhar, porque você vai morrer, você não vai conseguir vivenciar. Você precisa de um cilindro de oxigênio, você precisa de roupa para pressão, precisa estar protegido. Você precisa de um aparelho, um aparato, para entrar naquela realidade. E o ego, ele serve para isso. Ele veio
para que a gente possa, entrar nessa realidade física de humano. Só que aí ele encapsula a nossa alma, a nossa centelha divina. E ao invés da gente usar o ego para trabalhar, para comer, para viver aqui na Terra como humano, ele começa a tomar decisões e começa a abraçar crenças limitantes. E aí a vida vira isso. A gente realmente esquece quem nós somos, na essência. Eu falei, eu não sei se foi, acho que foi na live passada, eh, que do oceano, né, dessa comparação de que por mais que você tire a água do oceano, ela nunca vai deixar de ser água do oceano. Você pode colorir, você pode tirar o sal, você pode tirar todos os minerais, deixar aquela água pura, ela nunca vai deixar de ser água de oceano, por mais que ela esteja completamente diferente. Você pode botar ela em vários lugares e ela vai continuar, não, é água de oceano. Tá totalmente diferente, eu não reconheço mais como água de oceano. Se outra pessoa vê, não, essa água aí, a água do mar é salgada, mas essa água aí ela não tem mais sal, não tem nada. Mas a água, olha o exemplo, né, gente? Mas a água sabe a essência dela, ela tem a essência. E nada pode mudar isso. Nada pode mudar a sua existência, a sua origem divina. Por mais que você não aceite, por mais que você não veja, por mais que você não acredite e que pessoas digam o contrário, essa é uma verdade absoluta. O todo está em tudo e tudo está no todo. Só um parênteses, né, para a gente entender a, a origem do ego, a função do ego na nossa vida. Então, o problema todo não é a gente amar, é a gente esquecer da gente mesmo nesse processo, que é o tema da live, né? Eu amei tanto que me perdi, me quebrei durante tentando mudar o outro. Mas na verdade você tem que modificar a você mesmo. E aí eu vou trazer aqui eu vou montar um tratamento energético para quem está na live, para quem quiser receber, né? Para quem quiser receber, se conecte depois da live. Qual é a orientação, né? Fique em silêncio, respira profundamente e diz: eu recebo a cura da minha criança. Hoje, o tratamento energético que eu estou fazendo é para a cura da criança. É lindo, né, gente? Ai, é maravilhoso. A cura da criança é algo que é o primeiro passo no despertar do sagrado feminino, onde eu abordo a cura da criança. Depois a gente aborda as sombras, depois a gente fala sobre criação de realidade, depois a gente fala sobre como tomar decisões, ter clareza das escolhas, e a gente vai seguindo todo um processo que ele não fica só na cura, ele fica no desenvolvimento da vida. Então, é um protocolo completo. E quem tiver interesse, tem o link na descrição, E no vai estar comentário, vai no estar no primeiro comentário comentário fixado. Depois ali, vai. E para entrar na lista de espera, tá? Vou deixar. Então, hoje vai ser a cura da criança, deixa eu ver o que mais aqui. Você pode fazer também, se você acha que tem alguma relação kármica, algo que precisa ser resolvido, você pode escrever uma carta para você mesmo, uma carta quebrando todos esses vínculos. Se você sente que ainda está conectada a alguém no relacionamento, ou você pensa muito na pessoa, ou você sente que não consegue desenvolver uma relação porque ainda está ligada energeticamente ou fisicamente mesmo a uma pessoa que você não quer, escreva uma carta com muita intenção, com emoção, e desfaça todos os acordos, todos os contratos, onde ali você vai soltar essa pessoa para o bem seu, para o bem dele, o bem coletivo de todos, onde todos vão ficar felizes, todos vão ficar bem, em paz, em amor. Se você quer sair de uma relação e não consegue, escreva também: eu estou saindo dessa relação de maneira feliz, tranquila, onde há concordância e amor entre nós dois, respeito.
Escreva isso. Ou escreva realmente desfazendo todos os vínculos que vocês têm, tanto aqui, nessa dimensão física, como nas dimensões sutis, nas outras realidades, né? Nas realidades paralelas. Em todas, e coloca assim, ó, em todas as dimensões onde essa questão possa estar reverberando, né? Em todas as suas personalidades, em todas as dimensões, em todas as linhas de tempo. Porque às vezes a gente está vivendo algo aqui que a gente está trazendo informação de uma outra personalidade que está vivendo algo parecido. Como a gente está vivendo algo parecido, eu acabo pegando informação, trocando, e você pode, olha, esse tipo de informação eu não quero, eu quero algo, eu escolho viver algo que vai me expandir, que vai me trazer alegria, um relacionamento completo, onde eu sou completa primeiro, para que eu possa atrair uma pessoa que vai me mostrar as minhas sombras, que vai me mostrar, vai refletir esses arquétipos, mas ele vai vir para curar, para completude, não para a gente se completar, mas que a gente tenha completude. Que nem eu e o Alex, eu não sou dependente emocional dele, né? E tem muitas questões que eu trago, ou outras que ele traz, e a gente consegue ver através do espelhamento quais são as questões que a gente precisa olhar. Mas não é por isso que a gente tem que brigar. Pelo contrário, isso nos deixa mais unidos, nos deixa mais fortes, para que a gente desenvolva esse trabalho que a gente está fazendo, né? Que hoje eu tenho absoluta clareza para que eu encarnei, para qual motivo eu vim, que é trazer sim, através da espiritualidade, através dos meus mentores, essa cura, essa expansão de consciência para todas as mulheres que se conectarem, para toda a egrégora que está pronta para passar por esse processo. E você pode fazer também afirmações, né? Eu falei que ali no início sobre as afirmações, a reprogramação, ela é válida, porque ela reprograma sim o seu subconsciente, mas faça as afirmações e se sinta sendo aquilo que você está falando. Às vezes no início parece difícil, mas faça diariamente essas afirmações. E depois imagine, olha, como é que essa pessoa que eu estou afirmando que eu sou, por exemplo, amorosa, confiante, como é que uma pessoa confiante se comporta? E comece a agir como se fosse uma pessoa confiante. E aí você se torna uma pessoa confiante. É simples assim. Então eu estou entregando aqui o ouro, né? E eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Vocês podem afirmar. Olha, eu escrevi aqui, ó, eu sou inteira, eu me escolho, eu honro o meu valor. E quem quiser deixar essa afirmação aqui nos comentários, para afirmar e confirmar que você está recebendo a terapia do despertar do Sagrado Feminino, da cura da criança interior, escreva aí nos comentários. Eu sou inteira, eu me escolho e eu honro o meu valor. E é isso, pessoal. Hã? Ah, tá. Isso, Alex. Tá bem que tem o meu assistente aqui, gente. Liga aí a chave de balanceamento. Eu vou começar a enviar agora o tratamento para vocês. E é isso, ele vai ficar ali ligado por alguns minutos e ele entra no campo e fica agindo de acordo com o que você permite, tá? De como que tá a sua permissão e o seu consentimento para que esse tratamento, para que essa frequência entre no seu campo. Ali tem pedra, tem grabovoi, tem florais de bar, tem ervas medicinais. Cor amarela. E cor, e frequência. Então, é um tratamento lindo, completo, que eu tenho certeza que mesmo que você não perceba hoje ou amanhã, mas fique atenta aos seus pensamentos, ao que vai vir, o que vai surgir no seu subconsciente do seu passado. Se vir uma lembrança do seu passado, da sua infância, dolorida, ou não, acolha a sua criança. Olhe para aquilo ali, não ignore o que aparecer na sua mente. Acolha, ressignifique, mude a maneira como você se sentiu naquele momento. É isso que esse tratamento veio trazer. Então aproveite, tá?
E é isso então, meninas. Eu agradeço a presença de todas vocês. No próximo domingo estarei novamente aqui. E eu amo vocês com todo o meu coração. E todo o trabalho aqui, com certeza, é feito com muito amor e com muita dedicação, tá? Um beijo, uma boa noite. Desejo uma semana abençoada para todas.